Senhor Jesus Cristo, invoco o teu nome nesse momento, nome que é sobre todos os nomes. E agora, Senhor, o que eu peço para mim e para a tua igreja, que o nosso entendimento venha a ser ungido para receber a tua palavra, através do nosso irmão instrutor Paulo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Instrutor Paulo é contigo. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nessa live. Se os irmãos estiverem me ouvindo bem, pode derrubar suas mãozinhas, por favor. Só para me confirmar se estão me ouvindo bem. Porque mais cedo, né? Depois das 7h30, 8 horas, 9 horas, choveu bastante aqui e minha internet estava só saindo, né? A internet só ficando fora de área. E até conversei com o Manuel, né? Se não voltasse normal, ele podia escalar outro pregador por causa da internet. Mas graças a Deus, voltou normal, né? Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eita, glória a Deus. Eu vou ler aqui a palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 12 ao 19. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 12 a 19. Ora, se é corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé? Se somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele citou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados? Ainda mais os que dormem em Cristo pereceram? E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor, eu sei que o pastor já orou, mas eu quero fazer esta oração, meu Pai. Ó Senhor, sela a Tua palavra em nossos corações, que venha manifestar a Tua glória, meu Pai, em nossas vidas, poderosamente, no nome do Senhor Jesus Cristo, que está acima de todo nome. Ó Senhor, neste nome há poder e ressurreição, nesse nome que é glorioso, na benedita pessoa de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Ó Senhor, quanto muitos têm falado contra este nome. Ó Senhor, quanto muitos têm, Senhor, blasfemado deste nome, dizendo que não existe, e também brincando com este nome. Senhor, que não venhamos a esse nome conforme a Tua vontade, não conforme os nossos pensamentos pervertidos, mas conforme os Teus pensamentos, que é a Tua palavra. E isso traz benefício. Que não venhamos a esse nome para fazer negócios, ou para vender a Tua palavra, ou para enganar as pessoas, como muitos têm feito, que se guiado pelo Espírito das Trevas. O agente do mal tem feito isso. Mas nós temos que agir, Senhor, pela presença do Espírito Santo, pois essa é a palavra que o Senhor nos deixou para manifestar a glória que é a Tua presença. Ó Senhor, como é bom estarmos reunidos aqui em Sua propósito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui fala que se a corrente pregasse Cristo
que ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? No tempo de Paulo, tinha pessoas que diziam que Cristo não ressuscitou. Pessoas mesmo ali dentro, ali em Coríntios, da igreja de Coríntios, aquele lugar. Assim como muitos fariseus, muitos judeus, naquele tempo, e como hoje, muitos não creem que Jesus ressuscitou dos mortos. Que coisa, meus irmãos. Paulo começou ali, ser guiado por Deus, e começou a puxar a orelha de alguns irmãos, porque o agente do mal estava operando para enganar. Quando o agente do mal entra para enganar, se aqueles que não tiverem uma fé na palavra, que não tiverem uma vida com Deus, serão enganados, pois não tem intimidade. Aquele que não tem intimidade com Deus, é fácil ser enganado, porque ele fica ouvindo de um e de outro, mas mesmo ele não examina a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Temos que sempre ouvir o que a Bíblia diz, porque é a Bíblia que mostra o caminho, a verdade, a vida. É ela que vai nos colocar na eternidade. E como é que ela me coloca na eternidade? Quando eu recebo a palavra e o Senhor manifesta em nós a glória através da sua palavra, que é o seu Espírito. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não fará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos é o que há de vir. Então Paulo começa a meter uma chicotada, uma surra, em muitos que estavam pervertendo a fé de alguns irmãos que ainda não tinham aquela intimidade. Pessoas que conheceram o Evangelho, mas preferiram deixar a palavra para viver o seu próprio pensamento, dizendo que a palavra de Deus não é válida. O que é válido é o pensamento dele, a teoria dele. A de Deus, a palavra de Deus não vale nada. E isso é uma blasfêmia. E são pessoas que dizem que creem no Evangelho e nunca creram no Evangelho de fato. Pois aquele que crê no Evangelho de fato, que crê mesmo, falo crê mesmo na palavra do Eterno, a sua atitude é diferente. O seu comportamento somente vai confirmar com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia é verdadeira, mas muitos têm usado a palavra de Deus, entre aspas, em um sentido, com seu conhecimento, dizendo que é a palavra de Deus. E colocando defeito na palavra de Deus. Não existe defeito na palavra de Deus. O defeito é no ser humano, por não examinar as Escrituras, por não colocar o seu pensamento nos pensamentos da palavra. E pessoas querem colocar os seus pensamentos acima dos pensamentos de Deus. Assim não pode, meus irmãos. É assim que está falando lá na igreja de Coríntios. Pessoas dizendo, isso aí não é restou não, rapaz. Isso é mentira. Isso é conversa boa e dormir. É o agente do mal operando. Mas Paulo estava ali cheio do Espírito Santo e começou a exaltar aqueles irmãos que estavam fora da palavra, estavam pervertendo até a fé de alguns, mas nunca vai perverter a fé do genuíno cristão que anda com Jesus Cristo. Eita, glória a Deus! Na igreja de Coríntios, a igreja tinha muito dom, mas tinha muita bagunça, porque as pessoas não queriam mais a palavra. Um só queria profetizar, um só queria usar o dom de cura ali, mas não queriam viver a palavra. Olha, isso é uma coisa séria. A palavra é o que liberta, é a palavra que te faz crescer espiritualmente, é a palavra que fortalece a tua vida, é a palavra que ilumina a tua mentalidade em Jesus Cristo. Eita glória! Que Paulo diz, pois afirma alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou? Quer dizer que Cristo morreu à toa? Quer dizer que Cristo morreu só foi para ficar com pena dele? Quer dizer que Cristo morreu só para morrer? Cuspido, batido, chamado de Bezebu, o soldado batendo nele,
dizendo, profetiza agora, tu não disse que é o Messias, tu não disse que é o Salvador, tu não disse que é o rei, profetiza. Quer dizer que ele morreu à toa, zombado, humilhado. Na visão deles, humana, humilhado. Mas na visão de Deus, aquilo foi uma honra, porque o nome dele ficou acima de todo nome. Eita, glória a Deus. Meus irmãos, é uma coisa séria. Temos que ter cuidado com quem você conversa. Será que você tem conversado com pessoas que têm o Espírito Santo? Ou será que você tem se enganado com pessoas que são do agente do mal? Para perverter a tua fé, para te tirar do centro. Escute, sempre olhe para a palavra. Se aquele homem está cheio do Espírito Santo, olhe para a palavra. E a palavra vai te dizer quem está andando na verdade, quem está manifestando a verdade. Deus tem que se manifestar. E ele se manifesta em peles humanas, em eu e você. Pessoas que se dedicam ao evangelho, que têm um compromisso com Deus, que não aceita a oferta que vem do mundo, nem daqueles que querem te comprar. Um verdadeiro cristão, ele tem sua alma rendida a Jesus Cristo. Eita, glória a Deus! Quando o cristão se rende a Jesus Cristo, ele vai com todas as dias dizendo, vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia ensina, vamos ver o que a Bíblia diz. Cristo não morreu à toa. Você está aqui hoje porque foi o sangue de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, aquele que subiu ao céu, te deu a presença dele, e você está aqui nessa live adorando pelo amor. Por quê? Porque foi a morte de Jesus Cristo que deu fruto, 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 e ele morreu e ressuscitou. Ele não morreu para você ficar com pena dele. Ele morreu porque viu no seu coração o desejo de segui-lo. E o único meio de segui-lo era ele vir morrer pelo pecador e nos entregar a sua presença dentro de nós para poder ser instrumento da vontade dele. Eita, glória a Deus, meus irmãos. Você sente a presença de Deus? A presença de Deus é forte. Olha, irmão, sempre o agente do mal sempre tem entrado no meio do povo de Deus, daqueles que se entregam à mentira, daqueles que dão ouvido às más conversações, ao falso ensinamento. Em tempo de Coríntios não foi diferente no tempo de Paulo. Em tempo de Moisés também não foi diferente. Coré, Datã, Bilião se rebelaram. Não aceitaram a ordenança de Deus através de Moisés. Ah, só Moisés quer ser santo. Ah, esse Moisés só ele que fala. Eles queriam ser o próprio cabeça deles próprios. Eles não queriam ser guiados por Deus. Por isso que abriu naquele momento, a terra ali se abriu e eles foram engolidos. Por quê? Porque eles não queriam mais a palavra. E quando você não quer mais a palavra, Deus também não tem compromisso com aqueles que não querem a palavra. Ele tem compromisso com aqueles que se rendem a ele por completamente. Eita, glória a Deus! Eita! Eita, meu irmão. Você vê desde o começo. O agente do mal sempre tem entrado. Mas ele nunca vai entrar, sabe em quê, meus irmãos? Ele nunca vai penetrar, é no coração, é no Filho de Deus, que tem a sua mentalidade em Cristo. Ele não consegue. Ele só consegue entrar no joio, naquele que são dele. Mas os que são de Deus, ele pode até tentar. Mas para penetrar dentro da mentalidade de um cristão, não. Quando o cristão é brindado pelo Espírito Santo, pode vir 1000 palavras bonitas, mensagens formais, de A a B, de C a D, hermenêutica, pode ser tanta teologia, e isso não consegue tirar a presença de Deus num cristão, porque muitos até pregam uma teologia, sim, muitos pregam muita teologia, mas muitos pregam uma teologia corrompida. O que tem de teologia é o que mais tem. Não é errado, olha, meu, eu conheço bem a teologia, mas o que me importa, eu quero ver o que a Bíblia diz. A Bíblia é a minha teologia. Eita glória! A Bíblia é o meu ensinamento.
Eu olho para um lado, eu olho para outro, não há melhor teologia do que a Bíblia. A teologia é estudar as coisas de Deus, sim, é estudar, mas não colocar seu pensamento, é aceitar o que Deus disse. Deus disse lá no princípio, haja luz, e a luz começou a existir. Haja céu, e o céu começou a existir. Eita, glória a Deus! Aquilo que não existia começou a existir. E isso é aceitar aquilo que Deus já disse. Não o que eu disse, mas o que Deus disse. Eita, glória a Deus. Os irmãos estão compreendendo essa palavra? Eita, glória a Deus. Se Cristo não citou, é vã a vossa fé? O que nós pregamos é vã? É vã a pregação que nós pregamos? Se ele não ressuscitou dos mortos? É como muitos falam assim. No século II surgiu uma visão sensacionista. Não sei se vocês sabem o que é uma visão sensacionista. Quem souber me dizer, pode ribar a mãozinha. O que é uma visão sensacionista? Quem souber pode ribar a mão. O que é uma visão sensacionista? Mário César, se alguém souber, pode ribar só a mãozinha. Não precisa responder, só ribar a mãozinha. Quem sabe o que é a visão sensacionista? A visão sensacionista surgiu no século II. É claro que isso já tinha no tempo de Paulo, mas ela foi evoluindo, até virar uma doutrina. Era uma teoria que foi passando, e virou uma doutrina, chamada visão sensacionista, que foi dado esse nome no século II, mas ela já existia, mas só foi dado o nome no século II. O que é uma visão sensacionista? Vou explicar. Os sensacionistas não creem na cura. Para eles não existe mais cura, não existe mais batismo com o Espírito Santo, não existe mais dom de línguas, não existe mais dom de profecia, de entregar recado, não existe mais santidade de Deus nas pessoas. Isso acabou com os apóstolos, isso terminou com os apóstolos, porque eles morreram, e ali encerrou a história. Essa é a visão dos sensacionistas. Os irmãos compreenderam a palavra que eu disse? Quem compreendeu pode ribar a mão. Eles disseram que tem uma visão sensacionista que não tem mais cura, não tem mais batismo com o Espírito Santo, não tem mais profecia. A mensagem terminou com os apóstolos porque eles morreram. Os apóstolos partiram literalmente, sim, seus confins partiram, sim, morreram pela palavra, mas as suas almas ganharam a vida eterna. Terão um corpo celeste. Eita, glória a Deus. Isso é profundo, meus irmãos. Como é que não existe mais cura? Como é que não existe mais um Espírito Santo, se Deus é eterno? E ele, assim como Deus usou os apóstolos, morreu os apóstolos, literalmente morreram, mas não espiritualmente, não suas almas. Mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus não para. Ele vai usando na boca de um, na boca de outro. Quando acabou ali, quando morreram os apóstolos, Deus foi levantando outros irmãos para pregar o evangelho. Que história é essa? Paulo, Irineu, Martim, Colúmbia, Martim Lutero, João Wesley, cada homem, fora os que nem citei ainda, J. Edson, homens, uma montanha. Deus sempre levantou homens com o Espírito Santo, com dom de profecia, e isso não acabou, porque a igreja ainda não subiu para o arrebatamento. A igreja não subiu para o arrebatamento ainda, a obra não acabou ainda. Como é que não existe mais batismo com o Espírito Santo? Se é o batismo com o Espírito Santo, que muda você? Se você era fuxiqueiro, você não é mais. Se você é adúltero, você não é mais. Quem foi que mudou você? Foi a presença do Espírito Santo. Como é que não existe mais? É uma coisa séria. Essa visão é do agente do mal. Dizer que não tem mais Espírito Santo nas pessoas, dizer que não existe mais santidade, mais cura. Me diga, e quem está curando essas pessoas hoje que estão doentes? Quem está curando elas espiritualmente e fisicamente? Quem está curando elas? É Jesus Cristo.
É Jesus Cristo. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. Muitos têm matado muita gente com essa visão que não é de Deus. Mas eu digo, a visão de Deus é essa. Ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo. Ele usa a tua boca para profetizar. Ele usa a tua boca para profetizar. Como é que não existe se a Bíblia está nas nossas mãos? Eita, glória a Deus. Eita, meus irmãos, isso é forte. Muito forte. Assim como um tempo lá na igreja de Coríntio, muitos estavam pervertendo a fé de alguns irmãos. Assim também no século II, século III, século XXI, o agente do mal sempre tem pervertido a mente de alguns que não vigiaram, por não colocar sua vida na palavra, foram enganados. Eles mesmos se enganaram como agente do mal e também se enganaram os outros. Preferiram crer numa mentira que ele mesmo construiu, dizendo que é verdade, sem ser. Sem ser. E o pior é que a pessoa pensa que é verdade mesmo, porque a gente do mal é isso. E pior que ele pensa que é verdade mesmo, porque não crê mais na palavra. E pior que ele crê que achando que aquilo é verdade, porque o orgulho tomou de conta. A mentalidade pervertida tomou de conta. Ele não crê mais no que a Bíblia diz. Não crê mais no que a Bíblia diz, meus irmãos. É uma coisa séria. É como falar assim, morreu, acabou. Morreu, acabou. Para que existir um corpo celeste? Um novo céu, uma nova terra? Será que o cristão ali só curou ele, literalmente ali, batizou ali ele, e quando morreu, ele não vai ter um corpo celeste? Quer dizer que, para que ele serviu a Deus? Se não esperar Cristo somente nesta vida, somos os mais infelizes dos homens. Porque muitos só querem Cristo para ser curado, literalmente. Muitos querem Cristo, às vezes, para arrumar um casamento. Muitos querem Cristo somente só se lembra como está na dor, e Deus é tão bom que na dor ele cura a pessoa, e a pessoa se esquece, mas não quer Cristo para viver a palavra. Não adianta você querer Cristo só para curar, literalmente. Você tem que querer Cristo para te curar espiritualmente e viver com Ele por toda a eternidade. Eternidade não tem fim, é para toda a eternidade. Quando a eternidade de Deus está em você, não há mais princípio nem fim. Há um corpo celeste que Ele vai te dar ainda, meu irmão. Que vai te dar ainda, quando vier o arrebatamento da igreja. Aqueles que permaneceram firmes com a palavra terão um corpo celeste, um corpo glorioso. Eita, glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. É uma coisa séria. Temos que ter esse cuidado. E o que me chamou a atenção ainda, que essa visão sensacionista tem se espalhado fortemente. E pessoas que deveriam crer na Bíblia, crê numa mentira inventada. Mentira. Entre aspas, dizendo ainda que é a palavra de Deus. Sem Deus ter afirmado nada. Porque a única coisa que Deus pode afirmar é a palavra dele. E essa palavra é que nos liberta. É essa palavra que nos coloca com visão de águia. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Muito empregado de uma sabedoria carnal, terrena, mas o cristão ele prega com a sabedoria que vem do alto e sabe usar a palavra de Deus, porque tem a sabedoria do Espírito Santo. Se você tiver tanto conhecimento, mas se não tiver sabedoria, você nunca vai se converter. Você nunca vai entrar nos planos de Deus. Você nunca vai estar na eternidade. Temos que estar na presença do Espírito Santo. Temos que estar selado com o sangue de Jesus. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. É forte, meus irmãos. Se Cristo não restou dos mortos, é vã nossa fé. E por que estamos pregando? Foi isso que Paulo quis dizer. E por que você está falando que é vã nossa fé? Ele morreu à toa? Ele morreu por acidente? Por que vocês estão pregando isso? Vocês que criam, antigamente vocês pregavam que ele subiu ao céu, agora vocês pregam que ele não mais subiu ao céu. Quem trouxe essa conversa? Quem trouxe esse ensinamento? Não foi Deus que trouxe, porque Deus disse que ele estou Cristo.
dentre os mortos e subiu ao céu. Os apóstolos, Pedro, aqueles que viram ele, e eu também vi no caminho de Damasco uma luz. Como é que vocês dizem que ele não ressuscitou? Se ele mudou a minha vida. Eu que persegui a igreja dele, o caminho de Damasco, e teve contato com ele. E hoje eu estou ao lado de Cristo. Foi isso que Paulo disse. Hoje estou ao lado de Cristo. Estou pregando contra os falsos ensinamentos. Estou pregando contra essas visões carnais que não são de Deus. A visão de Deus é aquela que vem do alto para a minha vida e para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Eita, glória a Deus. É triste isso. Muito triste. Pessoas que deixaram a palavra para viver uma mentira. Pessoas que deixaram a palavra para viver o seu próprio ego. Pessoas que deixaram a palavra para enganar o povo. Se um cego e outro cego cai na mesma cova. É triste. É triste. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, não examinou a Bíblia, não orou, não se consagrou. Tudo que ele ouvia, ele recebia. Tudo que ele ouvia, ele recebia. Nós temos que só receber aquilo que está na Bíblia. Aquilo que está na Bíblia. Oh, meus irmãos, como é bom ter essa fé verdadeira. E sabemos que teremos um corpo celeste. Saberemos que haverá um novo céu e uma nova terra. Saberemos que estaremos com o Senhor, pessoalmente com Ele. Que coisa! Isso vai entrar lá quem estiver agora na presença dEle. Isso é forte, meus irmãos. Muito forte. Os irmãos estão sentindo a presença de Deus? Quem estiver sentindo a presença de Deus pode ribar sua mão. Se não tiver, não tenha vergonha de dizer. Seja sincero consigo mesmo. Estão sentindo a presença de Deus? Estão me compreendendo a palavra? Pastor Jurandir, a mensagem, quando ela vem do céu, e quando ela vem cortando nossos princípios carnais, aquilo torna uma ofensa para muita gente. Por isso que Paulo era perseguido também, chamado de Peste. Esse é um Peste. Ele é um das seitas daquele Nazareno que diz que subiu ao céu. É mais um fanático, é mais um louco, que Paulo disse. Aquilo que você chama de seita. Aquilo que você chama de seita, aquilo que você chama de mentira, a qual não é, a qual eu sirvo, o Deus de meus pais. O Deus de meus pais. O que ele está dizendo? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Eliseu. Eita, glória a Deus. E eu só vim confirmar com o testemunho deles que Cristo chegou. E agora ele subiu ao céu. Eles apontavam para Cristo. Agora eu não aponto somente para Cristo. Eu digo que ele subiu ao céu e eu estou na presença dele, porque ele venceu a morte. Eita, glória. Eu falo disso, eu não vim aqui só me dizer para apontar, não, rapaz. Eu vim dizer que eu estou com ele. Eu vim dizer que ele subiu ao céu, ele apareceu para mim e mandou testemunhar a sua palavra. E não importa, pode me apedrejar, pode me colocar na cadeia, pode até me matar, mas a palavra de Deus não está presa. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Pode me matar, pode me apedrejar, não importa, eu estou na presença de Deus, meu. Eu tenho um corpo celeste, mas eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu crucifiquei o meu velho eu crucifiquei a minha velha natureza. Eu não dou ouvido às más conversações, eu não dou ouvido ao falsinamento, eu dou ouvido somente o que Deus me disse, que é a sua palavra. Eita, glória a Deus. Oh, meus irmãos, é uma coisa séria. Pessoas que estão brincando com o Evangelho. Que a Bíblia diz
que muitos deixaram de pregar o evangelho. Tem pregado um evangelho não de Jesus, mas um evangelho falso. Paulo disse as palavras, mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vou anunciar outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo disse, se alguém pregar um evangelho a qual Deus me deu, a qual não é igual ao evangelho que eu ensinei através do Espírito Santo de Deus, é maldito. E não receba. Porque se você receber um evangelho que não é de Deus, você recebe a maldição na tua vida. Você recebe destruição espiritualmente, destruição fisicamente. Você vive uma vida destruída por receber um evangelho falso. E às vezes você pode estar destruído e não saber. Porque você está achando que é verdade e às vezes não é. E no dia do juízo você vai se espantar. Nossa, eu pensava que estava salvo e não estava. Eu pensava que estava na luta e não estava. Fui enganado. Por que fui enganado? Porque não examinou a Bíblia. Confiou tanto naquela pessoa, mas não soube discernir se aquilo era de Deus ou se era da carne, se era das trevas. E por isso Deus manda nós examinar a Bíblia. E quando você vê a presença de Deus, você sabe discernir, porque você lê a Bíblia, medita e se consagra. E quando vem a palavra do céu, você dá um glória a Deus e diz, essa palavra foi de Deus. Aquilo foi Deus que falou na boca daquele irmão e daquela irmã. Deus usou aquele irmão para falar comigo. Deus usou aquele irmão para tirar eu dos falsos ensinamentos. Deus usou aquele irmão para me colocar no caminho correto, que é Jesus Cristo. Eita, glória a Deus. É forte, meus irmãos. É forte. Cada homem de Deus que se rende a Jesus Cristo, serva de Deus, mulher de Deus, cada ser humano que se rende a Jesus Cristo é um tapa na cara do agente do mal. Porque não consegue mais enganar ele. Não consegue mais tirar a mentalidade daquela pessoa que está em Cristo. Porque agora a mentalidade de Cristo, que é o Espírito Santo, está na mente daquela pessoa. Não tem como. Não tem como. Os apóstolos, quando receberam a mente de Cristo, o Espírito Santo, eles impactaram aquelas cidades, Jerusalém, as aldeias, Judéia, e a mensagem ali foi impactada. Ninguém consegue parar a obra de Deus, meus irmãos. Ela só cresce, 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 edifica e salva os que estavam perdidos por um tempo. Eita, glória a Deus. Você não está alegre essa noite? Por ser um salvo em Jesus Cristo? Quem está alegre por ser salvo em Jesus Cristo? Pode ribar sua mão e dar um glória a Deus, ribando a sua mãozinha. Você hoje é um salvo em Jesus Cristo. Uma coisa também que me chama a atenção, Mário César, que vocês falam assim, ninguém pode ter certeza da sua salvação. Mas que negócio é esse? Se nós não temos certeza, por que pregamos a palavra? Que negócio é esse? Uma coisa errada, não é não? Se eu não tenho certeza de com quem eu ando, para que estou pregando? Será que estou pregando à toa? Será que estou que nem um povo lá da igreja de Coríntio, sendo que Cristo não subiu ao céu, com uma visão também pervertida? Todos aqueles que têm o Espírito Santo sabem para onde vai, porque não são guiados de si próprios, são guiados por Deus. Foi isso que Pedro disse, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, coxo, levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo. Será que os apóstolos estavam pregando à toa? Será que quando eles receberam o Espírito Santo, eles não tinham salvação dentro deles? Olhe para Davi. Mesmo Davi pecando, mesmo Davi errando, ele pagou caro pelos seus erros. Mas escute o que Davi disse: Senhor, dá-me a alegria da tua salvação. Ele não pediu salvação porque ele já tinha. Ele só queria ter a mesma comunhão que ele tinha no começo com Deus. E aquela comunhão voltou. Aquela alegria voltou. Quem é de Deus tem certeza da sua salvação. Fique com esta palavra. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.